Respondemos ao chamado para o despertamento espiritual, não embriagando-se do vinho, mas enchendo-se do Espírito. Ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Esse embriagar-se que leva à devassidão, ele vai falar aqui de um mandamento duplo. Olha que interessante, um mandamento duplo, o que a gente chama de um mandamento negativo, que é uma proibição, e um mandamento positivo, que é uma instrução. Não se embriagam com vinho, o negativo. E o positivo é: encham-se do Espírito. Ele traça um paralelo, uma relação do encher-se do vinho e encher-se do Espírito. A embriaguez, ela vai gerar descontrole, vergonha. A embriaguez, ela vai entorpecer os seus sentidos. Ela vai enfraquecer as suas inibições morais, os seus limites morais, e vai resultar em insensatez, pecaminosidade, em aquilo que vai gerar em você culpa e vergonha. Alguém cheio de vinho é alguém sem controle, alguém sem limite, alguém sem noção. O álcool ou essas substâncias alucinógenas são usadas em muitos cultos pagãos, desde a antiguidade até a modernidade, em que através dessas substâncias, do consumo da bebida ou de outras substâncias alucinógenas, as pessoas acabam tendo essas experiências com os deuses ou com o que transcende. Mas em vez de ficar fora de controle para transcender, devemos estar sob o controle do Espírito Santo de Deus, que é transcendência. E aí nós vamos ver a diferença entre um vinho que é viciante e o Espírito Santo que vai gerar em nós virtude. O vício e a virtude. O vício te destrói, a virtude te edifica. Estão entendendo? O vício destrói você, sua família, seu trabalho, sua vocação. Agora a virtude edifica você, sua família, seu trabalho, sua vocação. Então ele fala: pare de viver uma vida sem governo, descontrolada, displicente, financeiramente, emocionalmente. Estão entendendo isso, queridos? Traga o governo do Espírito pela graça para a sua vida de novo e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, vivam debaixo da influência contínua do Espírito Santo. Tanto o álcool quanto o Espírito Santo fala de homens que estão sob influência. Ou estou sob a influência daquilo que excita meus vícios, aquilo que me destrói, ou estou debaixo da influência do Espírito Santo de Deus que me faz viver segundo a imagem de Deus, segundo Jesus. Então nós estamos falando aqui de homens que estão sendo desafiados a viverem cheios do Espírito Santo de Deus. Para que nós, como igreja de Jesus, não vivamos aparências, ou não vivamos uma vida dupla, ou não vivamos de alguma maneira sem viver sobre essa influência do Espírito em toda a integralidade da vida. Quando ele vai falar de ser cheio do Espírito, ele está falando de um imperativo na vida presente. Ele vai falar de ser cheio do Espírito agora e continuamente. E tem algo que eu quero chamar a tua atenção. Quando ele fala de ser cheio do Espírito, não se trata de você vir para um culto para receber mais do Espírito Santo. Como se o Espírito Santo que já está em nós não fosse suficiente. Mas ele está falando de ser cheio do Espírito, significa você dar mais de você ao Espírito Santo. Estão entendendo? Não adianta nada a gente vir aqui pedir mais dele se não damos mais de nós. Ser cheios é quando é menos espaço para mim e mais espaço para ele. Homens cheios de si não conseguem ser cheios do Espírito. E eu vou ficar a vida toda gritando que nem os adoradores de Baal, pedindo para que ele venha, mas na verdade não é ele vir, ele já está. A questão é dar mais espaço em mim para que ele me encha.
dar mais espaço na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, dar mais espaço em nós, para que vivamos essa plenitude do Espírito que nos convence do erro, que regenera, que ilumina quando estudamos as Escrituras, que consola nos momentos difíceis, que intercede por nós quando nós não temos palavras para orar, que nos une uns aos outros, que dá testemunho de que somos filhos de Deus. Enchei-vos do Espírito. E por último, respondemos ao chamado para o despertamento espiritual, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele fala que nós vamos nos enchendo do Espírito, nós vamos dando mais de nós para Ele, e tendo mais de nós nele, à medida que nós aderimos uma nova linguagem. Então ele começa falando que nós temos que sair desse lugar do nécio para irmos para o caminho do sábio. Estamos juntos? Isso vai nos levando a uma jornada que vai nos levar a esse lugar de termos uma nova linguagem. Uma linguagem que ela funciona entre nós. Ele diz, enchei-vos o Espírito, falando entre vós. É uma espiritualidade que ele vê se desenvolvendo na vida em comunidade. Nesse capítulo mais adiante, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai falar que o homem deve amar a sua esposa como a Cristo. Lembram disso? E que a mulher deve se submeter ao seu marido como a Cristo. Só que o que nós não prestamos atenção é que no primeiro versículo, ele fala que se somos filhos amados, devemos andar como Jesus, que ofereceu a sua vida como um sacrifício suave. Está falando para os maridos ou está falando para todos os irmãos da igreja? Para os maridos ou para todos os irmãos da igreja? Se acha que o menino aprende a ser menos egoísta quando coloca uma aliança no dedo? Ou ele aprende a ser menos egoísta quando ele vê os irmãos falando entre eles palavras de amor? Homens que se oferecem como sacrifício a Deus, assim como Jesus. Homens que amam sacrificialmente não só a esposa, mas a Deus e a comunidade. E jovens aprendem a ser menos egoísta num contexto em que há uma comunidade de fé mais altruísta. É na vida da comunidade que nós vamos formar os melhores casamentos. Não é no altar, é na vida em comunidade, falando entre vós. Uma nova linguagem, que é fruto de uma nova postura, que vai fazer se levantar na cidade uma nova igreja. As mulheres não aprendem a ser submissas no altar, mas o versículo seguinte desse parágrafo vai dizer que sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É para as mulheres ou para todos os irmãos? Onde que você aprende a amar como Cristo? Na igreja. Onde que você aprende a se submeter como a Cristo? Na igreja. E isso só se reflete onde? Nas famílias. Agora, será que nós entendemos que temos responsabilidade como igreja de formar essas famílias? Ou é o nosso curso de noivos de 3 meses que vai fazer isso? Pelo amor de Deus, gente. Deus está nos chamando para um despertamento espiritual. É hora de virar o jogo. É hora de você descer daqui bancada e entrar no campo, meu irmão. É hora da gente dar as mãos e vivemos aquilo que Deus está nos chamando para viver como igreja. Tem muita gente que precisa que você coloque em prática o que você já conhece, para que isso se torne sabedoria e não apenas conhecimento, porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Que Deus nos ajude. E ele vai dizer aqui que esse enchei-vos o Espírito, falando entre vós, temos que gerar uma linguagem entre nós que seja edificante e se torne um ambiente favorável para que todos sejam mais cheios do Espírito, ou seja, para que todos possam dar mais espaço para o Espírito Santo nas suas vidas. Paulo fala, não deis lugar ao diabo. A palavra ali é topos, de topografia, que é território. O que é ser cheio do Espírito? Dá mais espaço para o Espírito Santo e menos espaço para o diabo. Quando Paulo escreve ao Coríntios dizendo, eu escolho perdoar para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós, para que ele não ganhe território no nosso meio, ou seja, eu vou praticar o que eu sei para ganhar sabedoria e gerar um ambiente favorável para que Jesus possa se mover no nosso meio.
E como que nós vamos nos comunicar? Com salmos. Você não falou quando você era um bebê do nada. Quando você começa a falar, a sua fala é uma resposta a uma linguagem. Estão entendendo? E às vezes nós não temos vocabulário para orar. Fala, eu não sei orar. Por quê? Porque eu não ouço Deus. E eu ouço Deus aonde? Na palavra. Quando você lê as escrituras, você vai ganhando linguagem para orar. E você começa a se identificar com as orações de Davi, com as orações de Asaf. E quando você se vê, você já é um salmista, velho. Você já está cantando as escrituras, orando as escrituras e enchendo do Espírito. Por quê? O que é uma pessoa cheia do Espírito? A Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado cheio do Espírito. Quando espremeram Jesus no deserto, o que saiu dele? Palavra. Alguém cheio do Espírito nada mais é do que alguém cheio da palavra, que é Espírito e vida. Não é cheio de sensações, é cheio das palavras de Deus. Quando o mundo te espremer, o que sai de você? O nécio murmura, mas o sábio declara as palavras de Deus. Deus está nos chamando para um despertamento espiritual, querido. Tem algo se formando para esse segundo semestre. Eu creio nisso com todo o meu coração. E eu queria que você entendesse, Deus, eu quero mudar a minha postura. Eu quero governar o tempo. Eu quero aproveitar as oportunidades. Não quero mais ficar embriagado com as coisas do mundo, mas eu quero ser cheio do Espírito. Não esperando que o Senhor me dê mais, mas dando mais espaço para que eu seja mais seu. Para que o Senhor tenha mais de mim. E que isso gere em nós uma linguagem nova. E aí ele fala de salmos, ele fala de hinos. Porque os salmos são as palavras inspiradas pelo Espírito, canônicas. Mas os hinos falam de uma igreja que vive essa palavra e canta o Deus da sua fé na história. Você vai ver, cada época da história da igreja tem a sua hinologia. Cada época tem ali a sua trilha sonora. A igreja cantando o Cristo da história. Isso é lindo, cara. Que nós vamos cantar o que Deus vai fazer nesse tempo. Nós vamos celebrar o que Deus está fazendo na história. Uma hinologia nova. Uma canção nova. Que vai ser composta pelos salmistas da igreja. Aqueles que têm a palavra viva dentro deles. E aí ele termina falando sobre cânticos espirituais. De sermos espontâneos. Então nós vivemos nos nossos cultos essas três expressões. Nós cantamos salmos, nós cantamos hinos. E nós damos oportunidade para que você, como ministro de Deus, como um sacerdote, cante cânticos espirituais, cânticos espontâneos, cânticos que falam daquilo que o Espírito Santo está ministrando dentro do seu coração. Por quê? Porque ele diz, abre a tua boca e eu encherei. E isso tudo vai gerando no nosso ambiente, um ambiente favorável, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E ele diz, mas façam isso louvando de todo o coração, de dentro para fora. É mais do que a canção. A canção não é a adoração. A canção é o meio por meio do qual eu expresso o Deus adorado. Eu vivi uma experiência e que nós fomos plantar uma igreja, dentre várias que nós tivemos oportunidade de plantar, que 70% da igreja era músico. Tinha 4 igrejas do mesmo quarteirão. E o Ministério Público interditou só a nossa. E aí, imagine uma igreja de 70%, 80% de músicos indo para um primeiro culto que não podia fazer música. E então Deus me disse, se eu tirar a música de você, o que sobra? E foi ali, em meados de 2006, 2007, que eu comecei a entender o sacerdócio de todos os santos. Que a adoração está mais relacionada à resposta, o quanto eu vejo, o quanto ele se revela, do que o quanto eu canto. Porque se tirar a música, fica a presença.
Porque a música simula a presença, mas a presença não depende da música. Porque não foi um violão que morreu na cruz por você, querido. Foi Jesus Cristo. Eu não sei quanto tempo você conhece o Senhor, quanto tempo de fé, de caminhada você tem. Mas, meu irmão, quero dizer para você, é hora de voltar. Pare de se esconder. A vida cristã é uma vida de recomeços. Vir para Sorocaba, para mim, foi um recomeço. Eu estava doente, estava vivendo um momento muito difícil. E aí, de repente, lá em Sorocaba, a Andréa disse, vamos ver sua mãe? E aí, quando a gente vinha para cá sempre, a gente ligava para o Eduardo, a gente sempre comia uma pizza, fazia um churrasco. E aí, naquela noite, mais uma vez, ele falou, Bonfim, vem para cá, a gente cuida de você e você me ajuda aqui no ensino da igreja. Mas dentro do meu coração, sabe quando você chega numa fase da sua caminhada que você fala assim, Deus, eu vou, mas eu acho que para mim já foi meu tempo. Vou ficar ali, vou ajudar meu amigo, acredito no projeto, é a minha igreja mãe. Foi a igreja que me enviou em 1998. E aí então tive a oportunidade de ir numa viagem para o Egito. E estava ali no Egito, totalmente deslocado, num contexto que não era o meu, com gente que eu não conhecia, que também não me conhecia. Estava almoçando e de repente sentou um rapaz do meu lado. E ele falou assim, você é o Bonfim? E eu falei assim, sou. Ele falou assim, eu quero te dizer uma coisa, que quando eu fui plantar uma igreja em Portugal há alguns anos atrás, eu não tinha nada para ser muito apuro, mas eu cantava a sua música todos os dias, né? Sim, eu creio, sobre a sua palavra eu me movo, sim, eu creio. E ele falou assim, Deus está me dando dizer uma coisa, não acabou. Não acabou. Então o que eu estou falando aqui para você é sabedoria, irmão. Não é coisa que se lê em livro. São cicatrizes que se trazem na alma. Hoje eu sei, né, que não acabou, né? Mas eu sinto que existem muitos irmãos que estão indo para esse lugar do nécio, né? Que já tem muito conhecimento, mas que não está transformando isso em experiência, em vivência, em convivência, em discipulado, em cuidado, em fraternidade. E fica refém das dores, dos traumas. E projetamos nas pessoas dores, ao invés de vida, de cuidado, de esperança. Quando eu vim para cá, Deus deu uma palavra e falou assim, eu vou te dar um tempo e eu vou trazer pessoas de vários lugares. E essas pessoas vão ser treinadas, vão ser preparadas. E Sorocaba vai ser uma plataforma apostólica que vai enviar pessoas e receber pessoas do mundo todo. E nós temos recebido muita gente boa, muita gente especial, muita gente com história, mas muita gente doída. Muita gente que está dizendo, eu vou, mas eu não quero me envolver. Eu vou, mas eu vou virar sommelier de culto. Ver se o louvor foi bom, se o culto foi bom. Eu não sei, mas a minha oração é para que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais para ouvir o choro dos bebês que gatinham entre nós, como essa criança que começou a chorar agora. Há milhares de neófitos em meio a milhares de nécios. Mas o despertamento espiritual é para todos. Deus quer te levantar, querido, como um homem e uma mulher de Deus, como uma resposta para esse tempo. Muitas vezes nós ouvimos sobre um chamado, mas por causa da cultura que influencia a nossa vida mais do que a escritura, nós achamos que o chamado tem a ver com a gente. Que a gente criou a cultura, né? Qual é o seu chamado? Como o chamado fosse sobre você. Mas quando eu estava lendo as escrituras, Êxodo começa dizendo assim, que Deus ouviu o clamor de um povo. Existem mães que agora estão clamando. Crianças que agora estão clamando. Pessoas que trabalham com você, que se relacionam com você, que talvez agora estejam clamando.
E aí então Deus levantou o seu olhar, porque Crônicas fala que os seus olhos passam por toda a terra procurando a quem possa se revelar. E aí ele chamou Moisés. Só que eu entendi que não era sobre Moisés. O sim de Moisés para Deus era o sim de Deus para um povo. Então o seu sim para Deus hoje não é sobre você. O seu sim para Deus hoje é o sim de Deus para alguém que agora está clamando. Talvez aqui nessa sala. Talvez o seu sim para Deus hoje toque, hoje ainda, alguém. Que nós não sejamos como Jonas, que achava que o chamado era sobre ele, sobre o que ele queria fazer. Quem faz o que gosta de fazer é menino. Gente adulta faz o que é preciso ser feito. Ela não é, gente. Que Deus nos ajude. Há um chamado ecoando no nosso espírito nessa noite. Um chamado a um despertamento espiritual. Há um despertamento espiritual. E esse despertamento espiritual, ele tem um ambiente. E é um ambiente de salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque quando você vai salmodiando, cantando, você está dando da sua força para Ele. Amando Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Estamos juntos? Quanto mais você dá da sua força a Ele, mais Ele libera da força dele em você. E eu quero convidar você a se colocar de pé hoje. E você romper com todas as prisões mentais, emocionais, espirituais, que talvez falem no seu coração que acabou, que você já tem um tempo de caminhada, mas já deu, agora a sua vida é trabalhar para casa e final de semana vir aqui assistir culto. Não é isso que Deus tem para você não, meu irmão. Deus tem mais. E seja cheio do Espírito. Dê mais espaço para Ele na sua vida. Dê mais espaço para Ele na sua vida, que você vai ver o que Ele vai fazer. O que olhos não viram, nem o coração do homem pode imaginar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu estou de volta. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se o Senhor quer dar resposta para alguém nessa cidade, se o Senhor está procurando dar sim para o clamor de alguém nessa cidade, eis-me aqui. Se o Senhor está precisando de um braço para abraçar alguém nessa noite, eis-me aqui. Se o Senhor está precisando de um ouvido para ouvir alguém, de um ombro para amparar alguém, de uma carona para levar alguém, de um suporte para ser dado a alguém, uma casa para acolher, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É uma palavra de despertamento para a igreja dessa cidade. Sorocaba está no radar de Deus para o que vai acontecer nos próximos anos.